Olá, meus queridos! Continuando o livro de Renato Alves, O Cérebro com Foco em Disciplina, capítulo 4. Estados mentais e os problemas mais comuns. Estado mental é como a mente reage a cada momento ou experiência. Para ilustrar, pense em uma lâmpada. Este é um bom exemplo, pois ela possui apenas dois estados, acesa e apagada. As variações que existem entre esses dois estados, como piscando, meio apagada, falhando ou quase queimando, nos remetem, ainda assim, a estes dois únicos estados, meio acesa ou meio apagada. Pense agora em um animal de estimação, um cachorro, por exemplo. Se pudermos, como muitas pessoas o fazem, atribuir uma mente a um cachorro, então podemos acreditar que os cachorros possuem estados mentais. E quais estados mentais um cachorro poderia experimentar? Imagino que, em algum momento, você já tenha encontrado seu animal de estimação bravo quando vê um desconhecido no portão, estressado quando seu filho mais novo resolve puxar o rabo dele, ansioso quando você o convida para passear no parque ou alegre quando você chega em casa. Enfim, podemos atribuir a um animal de estimação diversos estados mentais. Contudo, quando elevamos o patamar a um ser humano, quantos estados mentais um ser humano poderia experimentar? A teoria dos estados mentais foi criada pelo filósofo americano John Rogers Searle, que explicou a mente como um sistema funcionalista, no qual recebemos um estímulo, input, processamos a informação e emitimos uma resposta comportamental, output. Searle pensava a mente como um software executado em um computador, o cérebro. Assim, os estados mentais seriam uma condição permanente, uma característica da mente humana. Não existe sem estado mental ou não estado, mas um ou mais estados instalados a todo momento. Mesmo à noite, enquanto você dorme, existe o estado mental de sono. Não ter estados mentais é como ser uma lâmpada queimada, ou seja, é a própria morte. Estados mentais são como os ícones de aplicativos organizados na tela de seu smartphone. Você não utiliza todos ao mesmo tempo, mas estão todos lá. Alguns você utiliza mais, outros menos, outros ainda nunca utiliza. Assim, é possível classificar aplicativos do nosso smartphone em positivos e negativos, não é verdade? Positivos são aqueles que facilitam a nossa vida, nos deixam mais produtivos, estimulam nossa criatividade, nos divertem, nos fazem pensar. E os negativos são aqueles que nos fazem perder tempo, gastar energia, tiram o foco de tarefas importantes e viciam. Você poderia agora mesmo fazer um exercício simples. Pegue seu celular ou tablet e faça uma revisão de todos os aplicativos instalados. Organize em uma das janelas horizontais todos aqueles que ajudam nas suas tarefas e realmente tornam sua vida mais fácil. E na outra, coloque todos aqueles que viciam, atrasam a sua vida, fazendo-o perder tempo precioso. Quais são os predominantes? Em geral, muitas pessoas se distraem e perdem o foco nas tarefas porque passam grande parte do tempo acessando os aplicativos negativos e inúteis. O que fazer? Apague-os. Simples assim. Smartphone significa telefone inteligente. E, se bem utilizado, sem dúvida deveria deixar nossa vida mais fácil graças a toda a agilidade e conectividade que oferece. Contudo, o que temos assistido todos os dias são crianças, jovens e adultos sendo dominados por esses aparelhos, pessoas realmente dependentes e até mesmo escravizadas por essas pequenas máquinas. Agora, voltemos aos estados mentais. Quantos estados mentais o ser humano pode experimentar? Faça agora outro exercício. Pense no cérebro como um smartphone e nos estados mentais como softwares, aplicativos disponíveis para você acessar. Anote-os separando os estados mentais positivos e negativos. Considere positivos aqueles que o fazem avançar, superar desafios, pensar, achar soluções para problemas e ir em busca de seus sonhos. E negativos, aqueles que o paralisam, que sugam suas energias, distraem e diluem seu poder de realização.
Então, de um lado se coloca estados mentais positivos, do outro, estados mentais negativos. Veja quantos estados mentais nós podemos acionar todos os dias. Ao longo do dia, experimentamos uma gama enorme de estados mentais, de acordo com as escolhas que você faz em inputs. Eles podem frear totalmente o seu poder de realização. Por exemplo, Eduardo tem de acessar seu aplicativo de escolha de relógios todos os dias e avaliar os prós e contras de cada momento disponível. Parece exagero, mas é isso que fazemos diariamente quando escolhemos roupas, sapatos e acessórios. É claro que existem pessoas desprendidas e despidas de vaidade que nem sequer olham para a roupa que usam, mas a maioria segue esse ritual diário. E, sem dúvida, nossa vida não se resume apenas a escolher roupas e acessórios. Pense nas outras centenas de situações que temos de avaliar e nos estados mentais ou aplicativos disponíveis no cérebro, que são ativadas em respostas a esses momentos. Por exemplo, atividade: acordar abruptamente com o som do despertador. Estado mental: susto. Tomar café da manhã assistindo. Estado mental: ansiedade. Apressar os filhos para ir à escola. Estado: irritação. Enfrentar um congestionamento no trânsito. Estresse. Perceber uma pessoa suspeita se aproximando do seu carro. Medo. Deixar os filhos em segurança na escola. Tranquilidade. Enfrentar o trânsito para chegar ao trabalho. Estresse. Reunião de trabalho com o novo diretor da empresa. Ansiedade. Almoço animado com os colegas de trabalho. Alegria. Ler um e-mail informando que o cliente desistiu do contrato. Frustração. Pegar as crianças na saída da escola. Pressa. Chegar em casa e cuidar das tarefas domésticas. Preguiça. Voltar da academia. Ânimo. Fazer sexo. Prazer. Lembrar-se das tarefas do dia seguinte. Preocupação. Dormir. Sono. Como pode ver, o computador, cérebro, acessa diversos estados mentais, aplicativos, ao longo de um dia inteiro, em resposta às escolhas que fazemos, às situações em que nos colocamos e até mesmo às lembranças que temos. Analise agora que todos os estados mentais foram úteis de acordo com o evento que os estimulou. Por exemplo, sentir medo ao perceber a aproximação de uma pessoa estranha é um estado mental útil, que o prepara para uma eventual reação caso a pessoa de fato queira fazer mal a você ou a seus filhos. O estado mental de pressa poderia ajudá-la a encontrar uma opção no trânsito para chegar mais rápido à escola das crianças, assim como a ansiedade poderia deixá-lo mais alerta durante a reunião com o novo diretor da empresa. O problema é que são tantos estados experimentados, aplicativos acessados ao longo do dia, que o consumo de energia do cérebro, o computador, e o desgaste mental aumentam, e a perda de foco, as respostas automáticas e o descontrole se instalam. Certa vez, ouvi a história de um empresário que estava procurando uma vaga no concorrido estacionamento do aeroporto de Congonhas. Ele estava com pressa, um estado mental, pois estava em cima do horário do voo, e alerta, outro estado mental, procurando uma vaga para estacionar o carro. Atrás dele tinha outro veículo com uma mulher na direção. Ela estava bem próxima da traseira do carro do empresário e não tinha como ultrapassá-lo. Ela também parecia estar com pressa. Depois que os dois desceram os 3 andares e não encontraram vaga, a mulher acionou a buzina do carro para que o empresário saísse da frente. O ruído contínuo da buzina, input, ativou nele imediatamente o estado mental de raiva. E sua reação, output, foi engatar a ré e acelerar sobre a frente do carro da mulher. Essa resposta, ou reação negativa e automática, talvez não tenha ocorrido exatamente porque a mulher buzinou, mas tenha sido a reação ao acúmulo de estados mentais negativos que aquele empresário vinha experimentando ao longo daquele ou dos últimos dias. Talvez estivesse há uma semana dormindo mal, fruto de preocupações no trabalho, ou tivesse tido uma manhã difícil e a gota d'água tenha sido a buzina do carro. São diversos agentes que impulsionam o comportamento nas diversas situações que enfrentamos.
Os estados mentais refletem exatamente no estilo de vida e nas escolhas que as pessoas fazem para a própria vida. Confusão mental, falta de controle das situações e de foco nas tarefas e frustração ao longo de pensarmos em desistir significam um desequilíbrio entre os estados mentais positivos. Os estados mentais positivos ajudam a manter o controle das situações e o foco para que avancemos em busca de resultados. E os negativos causam um enorme conflito entre aquilo que projetamos, mente, e as lembranças do passado, memória. Um estilo de vida com base em estados mentais negativos e limitadores pode resultar em pessoas medrosas, limitadas, com uma vida medíocre e repleta de dúvidas e confusões que paralisam suas ações no mundo ou produzem reações explosivas na mente. Ter autocontrole é ser capaz de escolher um estado mental que o mantenha em um estado de recurso. Quando você passa a maior parte do tempo apagando incêndios e frustrado, você envelhece antes do tempo e percebe que ainda não realizou o que realmente era importante para a sua vida, emergindo em sua mente um estado mental muito poderoso, um grande inimigo da concentração: a preocupação. Preocupação quando as coisas não vão bem. A ansiedade é um estado mental. É uma sensação de angústia derivada de momentos de preocupação. A mecânica é simples. Você identifica um problema a ser resolvido, mas não tem a menor ideia de como fazê-lo. Nesse momento, sua mente começa a trabalhar no tempo futuro, ou seja, em busca de algum tipo de solução. E toda vez que você vai ao futuro e pensa nas piores consequências de um problema, produz um estado mental, a ansiedade. Imagine um empresário com algumas duplicatas a pagar. Para quitar essas dívidas, ele conta com um bom volume de dinheiro que entrará até o final da semana. Entretanto, ele recebe um telefonema avisando que o esperado pagamento atrasará. Após o susto e a decepção, o cérebro dele começa a buscar possibilidades de entrada financeira para saldar as dívidas. Após algumas simulações, ele finalmente constata que não existe solução a curto prazo. Como você se sentiria nessa situação? Diante de eventos assim, a mente acessa a ansiedade como um modo de defesa natural do organismo contra algo que pode nos fazer sofrer. Nessa situação, a mente começa a projetar as consequências do não pagamento da dívida. Então, o mecanismo de ansiedade inunda a mente de hipóteses que ocupam todos os espaços. Esse caos interno é o início da preocupação. Preocupação é um estado frequente na vida de muitas pessoas. É a preocupação que desvia nossa atenção daquilo que realmente importa. Por exemplo, conheço estudantes que passam mais tempo preocupados, tentando adivinhar como será a prova, do que efetivamente focados em estudar e se preparar bem para a atividade. A preocupação é democrática. Ela ocupa a mente de jovens, idosos, pobres e ricos. Às vezes, a preocupação está relacionada a um evento bom que está prestes a acontecer, como um casamento ou uma viagem programada cuja data se aproxima, obrigando-o a se preocupar com os preparativos. Uma pessoa pode estar preocupada com de que forma conseguirá comprar leite para o filho, enquanto o milionário pode estar preocupado com encontrar uma maneira de proteger a sua fortuna. A maioria das nossas preocupações não está relacionada com as coisas boas que podem nos acontecer. Ao contrário, elas têm mais a ver com aquilo que pode terminar mal. A maioria das preocupações diz respeito à projeção ruim de algo que pode nos acontecer. Preocupação com o futuro dos filhos, preocupação com a política e a economia do país, preocupação com as contas no final do mês, preocupação com o resultado da prova, preocupação com a situação da empresa. Manter a cabeça no futuro, processando soluções para os problemas ou remoendo as dores de uma situação que dificilmente será resolvida, causa ansiedade, cegando-nos momentaneamente. Você vê, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. Não sente mais o que se passa ao seu redor. Em um cenário como esse, torna-se fácil perder o foco das pequenas tarefas do presente. Por exemplo,
Imagine uma mulher que, após fazer compras, coloca a bolsa no teto do carro para arrumar as sacolas no banco de trás. Em seguida, ela entra no carro, dá a partida e sai, deixando a bolsa perdida em uma esquina qualquer. As crianças, por outro lado, parecem controlar bem suas preocupações. Elas passam a maior parte do tempo no presente, buscando fazer uma coisa de cada vez. Uma mente organizada consegue administrar melhor os eventos e fazer um planejamento que previne todos os possíveis problemas de percurso que podem ocorrer. Por exemplo, voltemos ao caso do empresário cujo cliente avisou em cima da hora que o pagamento iria atrasar. Nessa situação, ele estaria mais tranquilo e focado em outras tarefas importantes se tivesse o hábito de fazer algum tipo de reserva financeira para momentos de surpresa como esse. Os pais teriam mais tranquilidade e participariam mais da vida atual dos filhos se desde cedo fizessem uma poupança mensal em nome das crianças ou cuidassem para que tivessem a melhor educação. Uma nação sofreria menos se soubesse selecionar e escolher bons candidatos nas urnas. Viver no presente é uma maneira de manter o controle, pois nos permite manter o foco na prevenção de problemas futuros. Isso nos faz respirar de modo mais fácil. Entretanto, o que vemos são pessoas cada vez mais tensas, mentes cada vez mais ocupadas projetando problemas. Como já vimos, de 80% a 90% dos pensamentos que a mente produz são negativos. E uma pessoa que repete muitas vezes esse padrão de pensamento pode se tornar medrosa, limitada e negativa. Vício, quando não temos a opção de parar. Certa vez, no final de um seminário, conversei com um aluno que me disse ser viciado em sexo, tanto real quanto pela internet. Ele aparentava ter uns 35 anos e lutava de todas as formas contra esse vício instalado e potencializado pela facilidade de alimentá-lo, especialmente com o advento da internet. Desde que a internet se popularizou, muitos homens passaram a evitar o risco das ruas e se dedicaram a buscar sexo virtual, seja marcando encontros reais ou simplesmente se saciando vendo fotos e vídeos pornográficos. O problema do aluno com quem conversava é que ele não conseguia mais parar. Ele tinha consciência da quantidade de vezes que pensava e buscava sexo, de que estava passando dos limites. Sabia que estava na iminência de tomar decisões erradas ou fazer péssimas escolhas, mas não tinha mais a opção de parar. Um vício se instala definitivamente quando não temos mais a opção de parar. Você tem plena consciência da existência do vício, tem convicção da necessidade de parar, sabe que, muitas vezes, está acabando com a própria vida e com a vida das pessoas que ama, mas o vício ganha tal força que a decisão de parar não lhe é mais possível. Esse meu aluno revelou que chegava a passar 3, 4, 5, 6 horas seguidas ininterruptas na frente do computador buscando mais e mais pornografia. Nenhum vídeo era bom, nenhuma foto satisfazia totalmente. E então, como no exemplo do colecionador de relógios, ele tinha tantas opções que parte do seu dia era dedicada a vasculhar esse buraco negro chamado internet. Ele não tinha mais produtividade. Quando você entra no mundo virtual e pesquisa a palavra sexo, tem à disposição mais de 131 milhões de resultados na língua portuguesa para navegar. São fotos, vídeos, textos de todos os tipos e gêneros. 1 em cada 4 pesquisas feitas na internet tem relação com sexo. Segundo pesquisa da DoubleClick Ad Planner, ferramenta do Google, um dos mais famosos sites de pornografia do mundo, recebe cerca de 4 bilhões de acessos por mês. Assim, o foco total em sexo tornou-se um vício na vida daquele aluno e fazia com que ele diminuísse e até perdesse toda a concentração nas outras atividades importantes da vida, como trabalho, estudo, carreira. Seu eu interno gritava, mas ele não conseguia mais ouvir. Ele não tinha mais a opção de parar, mesmo acreditando ter tentado de tudo. Instalou todos os filtros possíveis de moderação de conteúdo, digitou senhas aleatórias com os olhos fechados para bloquear sites em seu desktop, baixou de programas de controle que travavam sites de busca, salas de bate-papo com troca de vídeos e fotos. No entanto, ele mesmo se sabotava.
Uma semana depois, lá estava na assistência técnica, dando uma desculpa qualquer e pedindo para formatarem um computador porque não conseguia mais acessar a internet corretamente. Para comparar, você sabe como funciona a memória RAM, memória de trabalho de um smartphone? É uma memória de trabalho utilizada para realizar as operações de um aplicativo quando ele é aberto. Quando você usa um aplicativo que consome muito espaço da memória RAM, seu smartphone fica mais lento e você se queixa disso. Isso ocorre porque ele está fazendo um processamento pesado, usando uma linguagem mais popular, e esse processamento utiliza muito espaço da memória disponível. Algo semelhante acontece quando repetimos um mesmo estímulo muitas vezes. Por exemplo, você ouve diversas vezes a mesma música. O número de repetições é tão grande, ocupa tantas vezes sua memória operacional, que você faz a habituação daquela informação, ou seja, você memoriza a música. E se não tiver um autocontrole muito forte, ocorrerá o risco de ouvi-la na mente milhares de vezes ao longo de dias ou semanas. E o que acontece quando repetimos um mesmo padrão de pensamento como uma preocupação? Assim como a música, nós nos viciamos nesse padrão de pensamento e nos tornamos especialistas em preocupação. A pessoa preocupada com tudo e com todos desvia grande parte do foco para esta atividade e, por isso, perde poder de realização e produtividade. Ladrões de atenção. Existem diversas causas para a perda de foco, além de comportamentos obsessivos, como o caso do garoto viciado em sexo. Os maiores vilões são, na verdade, os pensamentos repetitivos e os conflitos internos. Algumas causas da distração são facilmente identificáveis, como uma televisão em volume muito alto ou pessoas conversando enquanto você tenta se concentrar em ler um livro. Há também estímulos físicos, como dor de cabeça, desconforto digestivo, unha inflamada e até mesmo déficit auditivo ou visual. Para essas situações, um pedido de, por favor, um pouco de bom senso das outras pessoas ou um tratamento específico em geral resolvem. O que fazer quando o motivo da perda de foco e do enfraquecimento do seu poder de realização não é percebido logo em um primeiro momento? Quero chamar a sua atenção aqui para as causas das distrações que não percebemos de imediato, ou que têm origem em situações que nem imaginávamos que pudessem influenciar em algo. Veja alguns exemplos. Falta de concentração para preencher um relatório de trabalho. Sua cabeça dá voltas. Seu corpo se sacode e nada de conseguir focar na tarefa de prioridade. Motivo dessa dificuldade de concentração? Preocupação com o filho, que já deveria ter chegado à escola, pois já passou do horário normal e você não consegue falar com ele. Um aluno da 6ª série com baixo rendimento escolar e problemas de concentração. Conheci esse caso por meio de uma conversa com uma coordenadora pedagógica. Ela me disse que o garoto era muito fechado e andava sempre sozinho. Então, depois de trabalhar no caso dele, a coordenadora descobriu que o problema da falta de atenção estava relacionado ao bullying que sofria pelos outros colegas por causa de sua condição física. O menino sofria de atrofia do osso externo do tórax. Sua condição fazia com que os outros garotos o hostilizassem, e isso o constrangia. Esse sentimento o mantinha em estado permanente de tristeza, o que não lhe permitia se concentrar. Obviamente, sem concentração, esse garoto tinha baixo rendimento escolar. Outro caso. Um garoto muito inteligente, espontâneo, mas com um péssimo rendimento escolar. Em sala de aula ele não tinha o menor foco, não participava dos grupos e assim só tirava notas baixas. Os pais então fizeram todos os tipos de tratamentos e testes que resultaram em um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, DTAH. Certa ocasião, ele revelou aos pais que estava sofrendo bullying na escola por causa do nome, Hitler. Por muito tempo, ele preferiu ficar em silêncio e não dizer nada aos pais com receio de magoá-los e se sentirem culpados pela escolha do nome. Contudo, seu nome era a grande causa das críticas, comentários maldosos, fofocas e isolamento. Outro caso. Um cliente estava com dificuldades de se concentrar no trabalho. Quando conheci esse cliente, depois de muita conversa, ele admitiu que tinha esposa e 3 filhos pequenos para sustentar e estava passando por sérias dificuldades financeiras. Contas vencidas e cobradores batendo à sua porta o tempo todo.
Assim, a verdadeira causa de sua dificuldade de concentração não poderia ser tratada com medicamento, pois pressão financeira só pode ser corrigida com estratégias de administração financeira. Outro, um jornalista com falta de concentração. Certa vez conversei por e-mail com um jornalista que se queixou de dificuldade em manter o foco e a concentração nas tarefas cotidianas, como ler notícias, fazer entrevistas, escrever matérias. Ela era casada havia 3 anos e seu marido era um homem muito especial, cuidadoso, carinhoso, perfeito. Sua grande aflição era que cada vez mais estava menos interessado no marido e sentia uma forte atração por outra mulher, uma colega de trabalho. O conflito interno que ela travava contra a sua natureza e instinto sexual a tornava ora deprimida, ora agressiva com o companheiro. Qualquer grau de foco para as tarefas de sua atividade profissional era impossível. Outro, um estudante dedicado que se preparou durante anos para uma prova de concurso público. Ele investiu tempo e dinheiro no intuito de ser aprovado. No entanto, chegando o grande dia, dirigiu até o local da prova e no trajeto para descontrair, colocou o CD de seu cantor preferido, Roberto Carlos. Na sala de aula, na angústia da espera do início da prova, somente colocou no centro do picadeiro o cantor Roberto Carlos, interpretando seu clássico, Jesus Cristo. O problema é que esse departamento da mente do estudante não desligou em nenhum momento durante o teste. O refrão, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui, não saiu 1 minuto sequer de sua cabeça e o impedia de ler com atenção o enunciado das dificílimas questões. A inofensiva música o fez perder 1 ano inteiro de estudos e um grande investimento que fizera para sua preparação. Muitas vezes não imaginamos que a falta de foco e atenção tenha como causa hábitos considerados normais, como ouvir música. Uma simples e inofensiva música pode ser construída de forma tão envolvente, ritmada e melodiosa, que é facilmente memorizada e associada a um momento de alegria e prazer ou a um momento dramático ou depressivo. Assim, a inofensiva canção começa a ser repetida milhares de vezes e provoca visíveis alterações na rede neural cerebral. Essa repetição sistemática inicia-se e permanece em segundo plano, prejudicando o foco em qualquer tarefa. As músicas de antigamente, os clássicos de Bach, Beethoven, entre outros, eram feitas para serem apreciadas e realmente tocavam a alma. Música instrumental e clássica é uma arte, pois agita ou acalma a mente humana apenas no momento em que são ouvidas. No entanto, depois que saímos do concerto, não a repetimos na memória. Não encontramos pessoas nas ruas repetindo mentalmente os clássicos de Beethoven, como encontramos pessoas com fones de ouvido tocando músicas populares, fáceis, construídas com rimas simples, mas capazes de fixar-se na memória e passar semanas cozinhando nossos neurônios em repetições intermináveis. Lembro-me de que quando ainda era criança tinha costume de assistir televisão deitado no chão da sala, entre os meus 2 irmãos. Nós sempre assistimos a um seriado do incrível Hulk, o primeiro da televisão, estrelado pelo fisiculturista Lou. Recordo-me nitidamente de quando o cientista David Banner ficava furioso e seus olhos rapidamente esbranquiçavam para que, em uma expressão de fúria e dor, ele se transformasse na fera. Naquele que, para mim, era o pior momento do seriado, ainda me sentia protegido ao lado dos meus irmãos. Horas depois, quando estava na cama e em vários momentos do dia seguinte, aquela imagem tenebrosa sempre orbitava em minha mente e minha memória, causando-me medo. O tempo passou e essa associação foi perdendo a força. Entretanto, revivi esse mesmo temor pelos olhos do meu filho. Certa vez, estava com ele na sala assistindo televisão. Ele estava com 4 anos. Em algum momento, pedi o controle para dar uma zapeada pelos canais. E por alguns segundos, parei em um canal que exibia um filme violento e a cena de um assassinato. Rapidamente voltei ao desenho que meu filho estava assistindo. Depois, horas mais tarde,
Enquanto eu o colocava para dormir, notei que estava muito quieto e procurei fazê-lo falar. Ele fez uma pergunta relacionada à cena do assassinato que tinha assistido por alguns segundos. Então, fiquei imaginando por quantas horas o pobrezinho remoeu em silêncio aquela cena de violência e que problemas ou limitações aqueles breves segundos poderiam lhe causar caso eu não tivesse lhe dado uma explicação razoável. Com isso, quero dizer que olhos destreinados nem sempre notam como pequenos eventos do dia a dia podem ser a fonte de uma guerra mental, criando estados mentais limitadores se os deixarmos passar despercebidos. Nessas ocasiões pode se manifestar o estado mental de medo, medo da mudança, medo de enfrentar os desafios, medo de se entregar à vida. Medo que nos mantém na zona de conforto. Talvez você conheça pessoas com um forte perfil empreendedor. Pessoas que enchem sua cabeça com boas ideias para melhorar seu negócio e seus projetos. Elas conhecem sistemas de trabalho eficazes, mas não conseguiram realizar quase nada na própria vida. Elas são sonhadoras, mas sem ousadia, sem iniciativa ou coragem para tocar o próprio negócio. São especialistas em arriscar o patrimônio alheio, porém, quando a sua decisão diz respeito ao próprio ambiente de negócio, são extremamente medrosas. Suas pastas de projeto estão cheias de ideias geniais. Entretanto, como têm dificuldade de tomar decisão, preferem não se arriscar e se agarram à própria zona de conforto. A zona de conforto é gerada pelo medo, especialmente em relação a mudanças, pois a mente mapeia e avalia uma porção de opções e projetos, pesando os prós e contras de cada decisão em um interminável processo de análise. Sim, podemos dizer que essas pessoas são bastante cuidadosas, capazes de ater-se a muitos detalhes. A dificuldade, na verdade, se dá porque, em meio a tantas análises e considerações, elas se esquecem de decidir. Minam o próprio poder de realização e muitas vezes desistem do sonho, dando espaço para que habite na mente um dos males do século, a preguiça mental. Quando estamos estabelecidos em uma zona de conforto, é bem provável que perdemos o foco. Afinal, o medo de decidir e agir é que nos mantém nela. Esse sedentarismo mental torna difícil se concentrar, buscar saídas, pensar criticamente. Talvez você já tenha se flagrado naqueles momentos em que precisava se concentrar na leitura de um contrato de trabalho, em uma apostila para o exame de qualificação profissional, ou até mesmo para preencher uma planilha complexa, mas não conseguiu sequer iniciar a tarefa por preguiça mental. A preguiça mental, ou preguiça de pensar, refletir, checar, calcular, geralmente o afasta do foco, tornando-o vulnerável a pequenos erros e grandes prejuízos. Em contrapartida, essa mesma preguiça mental nos leva a fazer escolhas mais cômodas, nas quais não corremos riscos e também somos impedidos de ousar. A preguiça mental pode evitar confrontos, mas também pode limitar nossos sonhos. Por isso, reforço a importância de desenvolver o autocontrole, o ponto de equilíbrio. Um dos mecanismos mais práticos do sedentarismo ou preguiça mental é a generalização. Quando generalizamos, guiamos nossa consciência por um caminho fácil, bem pavimentado e que não nos impõe muitos desafios cognitivos. É mais fácil dizer, é difícil, e desistir, do que encarar todas as etapas de uma tarefa para realizá-la. No vocabulário do preguiçoso mental, as palavras difícil e complicado ditam as regras para as escolhas que serão feitas. Em seu repertório estão frases como: esse trabalho é muito difícil, essa matéria é muito complicada. A generalização nos leva à inação, que, convenhamos, tem seu lado positivo. Não nos envolvemos em problemas. Contudo, também nos faz pagar um preço alto. Não semeamos nem colhemos nada. Portanto, torna-se uma escolha que pode nos atormentar a longo prazo. Algumas pessoas se tornam viciadas em não se esforçar porque, no fundo, sentem o peso de manter a mente focada.
Por exemplo, muitos alunos, ao assistirem a uma aula, preferem gravar pelo celular tudo o que é dito e comentado. Dessa forma, permitem-se também baixar a guarda, ou seja, não prestar atenção. Eles sabem que poderão escutar tudo o que o professor disse depois em casa ou durante os trajetos diários. Outros estudantes preferem anotar tudo, palavra por palavra. E esses também cometem um erro. Simplesmente transformam a informação de um lado para o outro, ou seja, da aula para o papel. E na memória, o que ficou gravado? Nada. Tanto o hábito de gravar quanto o hábito de anotar a aula mantém a mente totalmente sem foco durante as explicações. E isso pode levar o aluno a outro problema típico da falta de concentração: o retrabalho. Retrabalho. Retrabalho não é uma palavra que você encontra no dicionário formal. É um termo utilizado nas empresas. É a simplificação do termo refazer um trabalho, ou seja, o ato de fazer novamente uma atividade que não foi realizada com a qualidade esperada na primeira vez, ou com erros causados por distrações. Assim, aquele estudante que foi até a faculdade para assistir às aulas, mas preferiu deixar um gravador ligado registrando-a a fim de facilitar a vida, ou seja, por preguiça mental diminuiu o grau de atenção e com isso não reteve o conteúdo da aula. Agora imagine que esse aluno gravou 4 horas de aulas. Qual será a consequência? Será passar mais 4 horas ouvindo tudo de novo, por meio de um recurso que provavelmente não será capaz de fazê-lo entender. O desânimo e a fadiga mental produzidos pelo retrabalho podem fazer com que o indivíduo busque ainda mais fontes de estímulo que apenas aumentam a falta de foco e concentração. Essas fontes são as tais fugas, como já vimos no tópico O Momento Candy Crush, e as reclamações. E o que deveria ser um cenário de paz mental se transforma agora em uma atenção totalmente desgovernada. Atenção desgovernada. Qual a melhor maneira de saber se você está ultrapassando os limites emocionais? Prestar atenção nas situações que mais exigem foco e concentração e perceber sua dificuldade em manter-se atento e dedicado a elas. A falta de concentração é sempre o primeiro sinal de que ultrapassamos nossos limites emocionais. A neurociência já provou que o estado natural da mente humana é o estado de desatenção e não de foco. Essa desatenção seria herança dos nossos antepassados que precisavam estar alertas para os perigos de um mundo ainda inexplorado. Assim como nossos parentes do reino animal que dirigem olhares e ouvidos para todos os lados, buscando aquilo que representa oportunidade ou perigo, nós, seres humanos, desde os tempos das cavernas, seguimos o mesmo padrão de atenção desgovernada. No passado, ter uma atenção desgovernada, ou seja, dirigida para todos os lados, era útil para a preservação da vida. Entretanto, hoje, quando atingimos um relativo padrão de conforto e segurança, esse nível de atenção pode interferir nos resultados das tarefas. Entenda, a atenção é seletiva, isto é, você escolhe em que deve prestar atenção. Porém, ela nem sempre é sustentada. Você sabe em que deve prestar atenção, mas nem sempre consegue manter o foco por muito tempo. E quando um acontecimento é forte o suficiente para tirar a sua atenção, seus mecanismos de memória são desativados. Quando falta concentração, você inicia a segunda etapa do que chamo de rota do esquecimento. A etapa da dificuldade de memorização em meu livro, Os 10 Hábitos da Memorização. A memória tem uma ligação íntima com a concentração. Quando trabalham juntas, elas potencializam e aceleram a aprendizagem. Quando se separam, está no caos, dificultando a realização de tarefas simples, como acompanhar uma reunião ou ler uma apostila ou um contrato. Sem concentração, a memória de trabalho ou memória operacional não é abastecida. E você perde informações, semelhante a quando cai a conexão na internet. Assim você não consegue acompanhar a sequência do raciocínio que o seu interlocutor está compondo, o que você estava dizendo mesmo. Não é capaz de lembrar a sequência de procedimentos descritos no memorando da empresa. E esqueci esta etapa. Não se lembra do nome do cliente que acabou de cumprimentar em uma reunião de negócios. Qual era mesmo o nome dele? A falta de concentração
não só bloqueia o processo de memorização, como também causa outro transtorno, os lapsos de memória. A nova estação da rota do esquecimento é marcada pela dificuldade de acessar memórias necessárias para a realização de tarefas. O nome mais conhecido para esse evento é lapso de memória ou simplesmente branco na memória. Sabe quando você está conduzindo aquela reunião de negócios e falta aquela palavrinha que completa o seu raciocínio? Ou quando no meio daquela entrevista de emprego você se esquece de metade do que tinha para dizer? O branco na memória sempre surge em momentos decisivos. A falta de concentração produz dificuldade de memorizar e lembrar. Mas mesmo nessas ocasiões, você não pode se dar ao luxo de parar as suas atividades simplesmente porque está sofrendo alguns bloqueios de memória, não é verdade? Ao insistir em realizar tarefas sem as condições mnemônicas necessárias, há um gasto maior de energia que leva o cérebro a sentir a fadiga mental. O que acontece quando alguém pega uma toalha e tenta enxugar um bloco de gelo? Nada. Na verdade, ela apenas se cansará. Essa metáfora é utilizada para exemplificar aqueles momentos em que você insiste em realizar algo, mas não obtém o resultado desejado. Enxugar gelo cansa, tanto quanto insistir em ler um texto sem concentração. Assistir a um vídeo de treinamento sem o foco necessário ou somar os valores daquela planilha sem a atenção exigida. Quando insistimos em realizar tarefas sem concentração e memorização, sentimos como se estivéssemos enxugando gelo. O máximo que garantimos com isso é uma grande fadiga mental, um cansaço além do físico. Quando a indisposição se instala, a melhor coisa a fazer é parar a tarefa, olhar para dentro de si mesmo e tentar entender a origem da indisposição a fim de saná-la. Caso contrário, você corre o risco de pôr tudo a perder e assistir à morte dos seus sonhos. Improdutividade, a morte dos sonhos. Uma mente desgovernada e recheada de pensamentos desconexos causa a paralisia do poder de realização. A pessoa ainda tem projetos, sonhos, objetivos, mas não tem força para realizá-los, pois está perdida em seus devaneios. Desse modo, quando começamos a atender a estímulos que roubam alegremente nossa atenção, inicia-se o processo de morte dos sonhos. Conheço, por exemplo, estudantes advogados que precisam passar grande parte do dia debruçados sobre livros técnicos, porém o fazem em um ambiente altamente estimulante, onde outras pessoas entram e saem, conversam, fazem barulhos insistentemente. Nesses locais, que deveriam ser santuários de leitura e meditação, muitas vezes encontram-se telefones, televisores e rádios sintonizados em programas musicais e comerciais atrativos de todos os gêneros. Animais de estimação também vivem por perto, assim como as crianças, pedindo atenção até que o consigam. Postura inadequada, iluminação indeficiente, temperatura incômoda, enfim, há uma infinidade de estímulos que os impedem de manter a mente focada na tarefa em questão. Assim, fica fácil perder o controle. Segundo pesquisas realizadas nos Estados Unidos sobre interrupções, constatou-se que, em média, os estudantes não conseguem focar em suas tarefas por mais de 2 minutos sem interrompê-las para escrever e-mails ou olhar as redes sociais. No ambiente de trabalho, estima-se que a média de imersão dos colaboradores é de 11 minutos sem interrupções. E o que significa ser interrompido a todo momento? Significa que você não está efetivamente fazendo o que deveria fazer. Em outras palavras, o volume de estímulos é tão grande que você não consegue avançar na tarefa e, por isso, perde produtividade. A maioria dos leitores lê sem fazer qualquer tipo de preparativo. Lê de qualquer maneira, de qualquer jeito, em qualquer lugar e ainda espera obter máxima concentração. Isso porque, em grande parte dos casos, todo mundo está tão desesperado em dar conta das demandas que o faz como dá. O próprio ambiente de trabalho das grandes empresas e escritórios está matando a produtividade de seus colaboradores. Aquele ambiente dos sonhos de grandes empresas de inovação do Vale do Silício, na Califórnia, como Google ou Facebook, onde as salas são coloridas e as reuniões acontecem em mesas de ping-pong, com ruídos de celular, músicas e movimentos de skates, cria uma órbita constante de interrupção de raciocínio e pode também gerar baixa produtividade.
É claro que é possível criar e inovar mesmo em um campo de batalhas, como o fez Descartes. Mas é preciso separar os momentos em que uma boa ideia é gerada e os momentos em que ela deve ser executada. Produtividade tem a ver com execução, enquanto a criatividade e a inovação estão relacionadas a foco, concentração, meditação. A mente humana carece de momentos de paz para poder externar seu potencial criativo, inovar e produzir, a fim de concretizar tudo que foi imaginado. Você não pode aceitar uma condição imposta pela sociedade atual que gira em torno do perigoso círculo vicioso. Acordar, trabalhar, dormir. É preciso ter o controle da própria vida e fazer a gestão das próprias escolhas, dos próprios pensamentos. Você deve colocar a mente a favor da sua saúde, do seu equilíbrio e dos seus sonhos. A seguir, vamos começar a jornada em busca do autocontrole, do equilíbrio e da paz mental tão necessários para a realização de sonhos. Poder de realização. A pessoa ainda tem projetos, sonhos, objetivos, mas não tem força para realizá-los, pois está perdida em seus devaneios. Desse modo, quando começamos a atender a estímulos que roubam alegremente nossa atenção, inicia-se o processo de morte dos sonhos. Conheço, por exemplo, estudantes advogados que precisam passar grande parte do dia debruçados sobre livros técnicos, porém o fazem em um ambiente altamente estimulante, onde outras pessoas entram e saem, conversam, fazem barulhos insistentemente. Nesses locais, que deveriam ser santuários de leitura e meditação, muitas vezes encontram-se telefones, televisores e rádios sintonizados em programas musicais e comerciais atrativos de todos os gêneros. Animais de estimação também vivem por perto, assim como as crianças, pedindo atenção até que o consigam. Postura inadequada, iluminação indeficiente, temperatura incômoda, enfim, há uma infinidade de estímulos que os impedem de manter a mente focada na tarefa em questão. Assim, fica fácil perder o controle. Segundo pesquisas realizadas nos Estados Unidos sobre interrupções, constatou-se que, em média, os estudantes não conseguem focar em suas tarefas por mais de 2 minutos sem interrompê-las para escrever e-mails ou olhar as redes sociais. No ambiente de trabalho, estima-se que a média de imersão dos colaboradores é de 11 minutos sem interrupções. E o que significa ser interrompido a todo momento? Significa que você não está efetivamente fazendo o que deveria fazer. Em outras palavras, o volume de estímulos é tão grande que você não consegue avançar na tarefa e, por isso, perde produtividade. A maioria dos leitores lê sem fazer qualquer tipo de preparativo. Lê de qualquer maneira, de qualquer jeito, em qualquer lugar e ainda espera obter máxima concentração. Isso porque, em grande parte dos casos, todo mundo está tão desesperado em dar conta das demandas que o faz como dá. O próprio ambiente de trabalho das grandes empresas e escritórios está matando a produtividade de seus colaboradores. Aquele ambiente dos sonhos de grandes empresas de inovação do Vale do Silício, na Califórnia, como Google ou Facebook, onde as salas são coloridas e as reuniões acontecem em mesas de ping-pong, com ruídos de celular, músicas e movimentos de skates, cria uma órbita constante de interrupção de raciocínio e pode também gerar baixa produtividade. É claro que é possível criar e inovar mesmo em um campo de batalhas, como o fez Descartes. Mas é preciso separar os momentos em que uma boa ideia é gerada e os momentos em que ela deve ser executada. Produtividade tem a ver com execução, enquanto a criatividade e a inovação estão relacionadas a foco, concentração, meditação. A mente humana carece de momentos de paz para poder externar seu potencial criativo, inovar e produzir, a fim de concretizar tudo que foi imaginado. Você não pode aceitar uma condição imposta pela sociedade atual que gira em torno do perigoso círculo vicioso. Acordar, trabalhar, dormir. É preciso ter o controle da própria vida e fazer a gestão das próprias escolhas, dos próprios pensamentos. Você deve colocar a mente a favor da sua saúde, do seu equilíbrio e dos seus sonhos. A seguir, vamos começar a jornada em busca do autocontrole, do equilíbrio e da paz mental tão necessários para a realização de sonhos. Das próprias escolhas, dos próprios pensamentos.
Você deve colocar a mente a favor da sua saúde, do seu equilíbrio e dos seus sonhos. A seguir, vamos começar a jornada em busca do autocontrole, do equilíbrio e da paz mental tão necessários para a realização de sonhos.